galera, olha eu aqui de novo e hoje um pouco mais organizada do que de costume, né? Com a intenção aí de melhorar o conteúdo do vídeo. Antes de começar o vídeo, quero agradecer o esposo pelos presentes que ele me deu. Ele me deu aqui um kit blogueirinha, que tem a iluminação, microfone e algumas coisinhas aqui que vai ajudar a gente a melhorar a qualidade do vídeo, tá bom? Então, obrigada, marido. Arrasou. Gente, hoje eu vim aqui para falar sobre os principais sinais que a gente encontrou no Pedro que levaram a gente a buscar uma neuropediatra, tá bom? E a intenção é ajudar outras mães aí, se tiverem dúvida no desenvolvimento da sua criança, a levar essa criança para ser assistida por um profissional e identificar se tem alguma questão para ser avaliada ou não, tá bom? Alguns recados importantes antes da gente entrar nesses sinais que a gente encontrou no Pedro. A gente precisa entender que existe dois tipos de desenvolvimento, certo? O desenvolvimento físico, que é aquele que a gente acompanha bem de perto ali no primeiro ano de vida, né, da criança, levando no pediatra ali mensalmente para aferir circunferência craniana, vai aferir peso, medida, para ver se aquela criança está desenvolvendo as questões físicas do que é esperado, certo? Mas também existe o desenvolvimento de habilidades, que é onde a gente começa a identificar os sinais de autismo na criança, certo? É dentro desse desenvolvimento de habilidades, que é se aquela criança está acompanhando o que é esperado para a idade dela, certo? Dentro disso, eu quero recomendar para vocês um aplicativo chamado Baby Center. Esse aplicativo você vai conseguir encontrar informações ali referente a essas faixas etárias, o que eu posso esperar da minha criança quando ela tem 6 meses, quando ela tem 7 meses, quando ela tem 8 meses, e ali ele vai te norteando referente a essas informações, tanto na questão de habilidades, quanto na questão do desenvolvimento físico, tá bom? Então esse aplicativo é bem interessante, eu quero deixar de recomendação para vocês. Dois termos que eu escutei quando eu comecei a desconfiar que o Pedro era autista. Autismo por excesso de tela e crianças de pandemia com atraso no desenvolvimento. Esses foram dois temas que eu vi bastante fazendo pesquisa na internet. E acho até que esses dois temas têm motivo, tem cabimento, né, na verdade, ele ser estudado, né, porque a criança, quando ela tem o excesso de tela, ela perde ali as oportunidades de desenvolver a socialização, que é uma questão bem importante ali logo nos primeiros meses de vida para a gente identificar se aquela criança tem algum atraso no desenvolvimento, se tem algum transtorno do desenvolvimento ou não. E as crianças de pandemia, né? As crianças que nasceram na época da pandemia, que perderam essa chance de conviver com mais pessoas, demoraram para entrar na creche, por exemplo, porque ficou mais de um ano as creches sem o funcionamento, sem o atendimento. Então acredito eu também que tem relação com o atraso do desenvolvimento, mas o que eu gostaria que vocês entendessem ou que vocês acendessem um alerta aí é que esses dois fatores não nos impede de levar a nossa criança numa neuropediatra para avaliar se existe a possibilidade dessa criança ter algum transtorno no desenvolvimento ou ser só uma questão de estar muito tempo na tela, ou essa criança nasceu no meio da pandemia, não teve chance de conviver com outras crianças, por exemplo, tá bom? Então o recado é esse, não deixem de levar num profissional ou em um profissional. Agora a gente vai entrar no tema principal desse vídeo, que são, eu anotei aqui, 7 sinais que nos levaram, né, a perceber que o Pedro precisava ser acompanhado por uma profissional. E eu vou falar para vocês sem ficar muito presa a quando ele tinha 1 ano e 1 mês, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, quando ele tinha... Eu não quero me prender nessa questão, até porque eu não fiz anotações ali enquanto estava acontecendo,
Então, eu vou falar para vocês sempre nessa faixa etária, de 1 ano até 2 anos, tá bom? Todos esses sinais que eu vou citar para vocês foram coisas que a gente percebeu nessa faixa etária, desde 1 ano até 2 anos de idade, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro sinal. O Pedro, ele não atendia quando era chamado pelo nome. Esse foi o primeiro sinal que nos acendeu um alerta. Tem essa questão, né, do autista às vezes estar distraído no mundinho dele, que tem muita gente que fala esse termo, o que eu acho, eu não sei ainda como me posicionar em relação a esse tema do mundinho do autista, tá bom? Mas é um termo que me incomoda um pouco quando eu escuto. Mas o fato é que o Pedro, com 1 ano de idade, era chamado pelo nome dele e não atendia. Então esse foi o primeiro sinal que nos levou a entender que ele precisava ser assistido, tá bom? Por uma profissional. Segundo sinal, fixação por tela desde muito cedo. O Pedro passava bastante tempo ou assistindo no celular ou assistindo na televisão e aquilo prendia muito tempo a atenção dele. Então ele ficava ali por horas se deixasse, tá bom? Então esse também foi mais um sinal e depois ele tá até relacionado com o primeiro hiperfoco do Pedro, tá bom? Que depois eu vou falar mais lá pra frente. Terceiro sinal, não brincar com os brinquedos de forma funcional. O Pedro nunca teve essa, bom, pelo menos ali entre 1 e 2 anos, ele tinha o hábito de tirar os brinquedos do lugar e até jogar eles, mas ele não sentava, por exemplo, para brincar com o carrinho na função do carrinho mesmo, de girar as rodinhas ou de empurrar o carrinho. Ele simplesmente brincava com os brinquedos dessa forma, ou jogando, ou tirando tudo da gaveta, ou colocando tudo na gaveta. Então, ele não buscava entender qual que era a função daquele brinquedo para brincar com a função daquele brinquedo, tá bom? Ele se interessava por brinquedos, mas não se interessava em entender qual que era a função daquele brinquedo. O quarto sinal, atraso na fala. O Pedro, com 1 ano e 3 meses, falava 2 ou 3 palavrinhas, e essas 2 ou 3 palavrinhas eram palavrinhas sem função, palavras que a gente conseguia entender, tá bom, da língua portuguesa. Porque a questão de balbuciar ele sempre fez, desde bebê, de uma forma reduzida, né? Se for comparar com uma criança típica, mas ele fazia, ele balbuciava, ele trocava ali interação com a gente, mas sempre de uma forma reduzida, tá bom? Mas ali quando ele estabeleceu mais ou menos 1 ano e 3 meses, a gente entendeu, até através do aplicativo, que as poucas palavras que ele falava eram ainda sem função de comunicação, tá bom? Que é bem interessante até entrar um pouco mais nesse tema. O que é a criança com atraso na fala, ou o que é também a criança que estabelece um início de palavras, estabelece alguns aprendizados em relação a isso, mas não usa aquelas palavras como comunicação, né? O Pedro, ele sempre se comunicou com a gente de uma forma muito gestual, puxando a gente para mostrar o que ele queria, ou entregando o controle da televisão na nossa mão quando ele queria trocar de desenho, ou se aproximando da pia e apontando. Ele demorou um pouco para apontar, né? Que também tem essa questão aí que está relacionada com sinais de autismo, né? A criança que não aponta para um objeto, que não. Então o Pedro, ele foi criando uma certa autonomia. Quando ele queria comer, ele abria o armário e trazia o pote de bolacha pra gente. Então ele foi criando uma autonomia e até uma certa independência por conta dessa questão do atraso na fala, né? Ele foi encontrando formas de se comunicar com a gente em relação àquilo que ele queria, e a gente foi se abrindo para isso também, né? Cada criança tem uma forma de se comunicar e tá tudo bem, mas o fato é de que isso sai um pouco
do que é esperado para a criança em cada faixa etária, né? Então esse foi um sinal foi mais um sinal que a gente encontrou no Pedro também, tá bom? Ele não deixava de se comunicar, mas ele não estava usando a fala como comunicação, tá bom? E o número 5 tá relacionado ainda com essa questão da fala, né? Que eu até fui entender depois, eu anotei aqui, ecolalia. O que acontece? O Pedro, quando ele foi para a adaptação da creche, ele aprendeu uma palavra nova, que era bom dia, que ele pronunciava o dia. E aí, o que acontece? Eu fui entender isso depois, tá bom, gente? Então eu já vou explicar para vocês. Depois eu fui entender que isso fazia parte dessa característica do autista, que é a ecolalia. Por quê? A criança, que no caso do Pedro, que mudou de rotina completamente, que ficava em casa, passava mais tempo com a avó, né, enquanto os pais iam trabalhar, e tinha uma rotina tranquila, com poucas pessoas. De repente ele começou a ir para a creche, conviver com outras crianças e com outros adultos. Aquilo para o autista, para a criança autista, é algo que desregula ele, né? Então, a ecolalia é um sistema que os autistas usam para autoestimulação, para a própria autorregulação. Então, o que acontece? Quando ele entendeu que a rotina dele havia mudado, até que ele se adaptasse com aquilo, ele usava essa palavra sem função nenhuma, porque às vezes a gente estava indo dormir e ele ainda estava falando bom dia. Então, a gente entende que aquela palavra não tinha função. Né? Ele não usava com função, mas foi uma palavra que ele aprendeu ali inicialmente na frequência da creche, quando começou a frequentar. Então ele usava essa palavra para se autorregular por conta de estar precisando dessa autorregulação. Era a questão da mudança da rotina, né? E de estar dentro de casa com a avó e convivendo com poucas pessoas. De repente ele foi para a creche e começou a conviver com muitas crianças e outros adultos, então aquilo ali desregulava ele de alguma forma, e ele usava essa palavra se autoestimulando para autorregulação, tá bom? Eu fui entender isso depois, mas acho que é um papo bem interessante da gente colocar aqui já nesse vídeo. E o sinal número 6, o hiperfoco, né? E aí eu também só entendo sobre isso hoje. Porque o Pedro tinha, o hiperfoco dele era o celular, e aí quando a gente tirava o celular dele, ele tinha crises, né, de correr, às vezes de bater a cabeça em algum lugar. Ele fez muito isso também durante a adaptação na creche, ele batia a cabeça no chão. E a gente só foi entender depois, né, que esse hiperfoco, porque é óbvio que a gente tentava controlar essa questão do tempo de tela, porque a gente sabe que é prejudicial para as crianças, mas a gente ainda não tinha entendido que aquilo era um hiperfoco do Pedro, e toda vez que a gente tirava o celular dele, ele tinha crises, né, que às vezes a gente até entende isso como manha da criança ou como birra, né? No caso do Pedro, eu fui entender depois que não era birra e que não era crises. Hoje ele já não precisa ficar tanto tempo mais no celular. É até uma questão interessante para eu entrar um pouco mais nesse assunto, em relação até às vezes a uma mãe que esteja com a sua criança nessa fase, né? De muito tempo na tela, rola uma preocupação, precisa ter uma responsabilidade dos pais em relação a isso, mas que é preciso vocês entenderem que no caso do Pedro, né, eu vou falar assim, que foi algo que me preocupou bastante naquela fase, mas que hoje, de uma forma natural, obviamente com a responsabilidade dos pais, e de uma forma natural do Pedro também, ele foi sendo estimulado em outras questões, ele foi tendo outros interesses e ele foi diminuindo esse tempo de tela e até mesmo essas crises, né? Hoje a gente propõe uma atividade para ele diferente, né, daquela que ele tá ali com a tela na mão. A gente propõe, ele aceita outras atividades e de uma forma muito tranquila, não existe mais crise por conta disso. E ele ainda passa bastante tempo no celular, mas hoje a gente entende que é um hiperfoco dele, e que até uma questão que eu vou dar só
uma palhinha aqui sobre esse assunto, que é esse hiperfoco dele é uma coisa que está sendo utilizada como reforçador nas terapias, né? Que é um assunto que eu quero falar aí nos próximos vídeos, que é essa diferença, esses ganhos de habilidade, esses ganhos de entendimento na comunicação com o Pedro, que a gente está tendo frutos agora, está colhendo, né, esses frutos com as terapias, né, que ele tá fazendo tratamento no método ABA, né, de terapia. Então, no próximo vídeo eu já quero falar sobre isso, mas é interessante eu colocar aqui para vocês que uma coisa que me preocupava muito, que era esse hiperfoco do Pedro, que provocava crises quando a gente tentava tirar, que a gente precisou trabalhar isso de uma forma muito paciente, de uma forma muito tranquila, hoje eu vejo, né? Ninguém me falou isso lá quando eu estava preocupada, mas que hoje esse hiperfoco dele é utilizado como reforçador, né, nas terapias. O reforçador é uma troca, né? Os terapeutas ali dão acesso a esse conteúdo que é do interesse dele, né? Que é a tela, que é o celular, ou que é o computador, que são as musiquinhas que ele gosta, como troca de uma atividade que ele conseguiu fazer ali da forma que foi proposta, né? Ele conseguiu atingir um resultado naquela atividade e aí ele tem ali o direito de assistir uma música que ele gosta, tem direito de escolher uma música que ele gosta, né? Então, assim, algo que me preocupou muito lá no início, hoje é utilizado dentro das terapias como reforçador, tá bom? Então, esse hiperfoco é o sinal número 6, que eu vim mostrar para vocês, e o sinal número 7, que é o último que eu vou falar aqui, é sobre método e repetição, né? Então eu vou colocar para vocês de uma forma bem prática. Muito cedo o Pedro, por exemplo, aprendeu o caminho de casa até a garagem, né? Onde a gente mora não tem garagem, então a gente deixa o carro no estacionamento. Então, com poucas vezes ali indo até a garagem, ele conseguiu aprender o caminho da garagem. E quando a gente saía desse caminho, se por algum motivo a gente fosse sair sem o carro ou se a gente só queria dar uma volta no bairro, a gente saía desse caminho, desregulava ele tinha crises, ele ficava irritado. Então, eles criam métodos para muitas coisas desde muito cedo, né? E eles repetem aquilo, e quando aquilo sai do que está programado dentro da cabecinha dele, ele acaba tendo crises ou fica irritado, tá bom? Então, esse é o número 7, a questão do método e da repetição, que é algo que hoje a gente já sabe que traz bons resultados na questão do aprendizado, né? Por exemplo, o Pedro, por ele ser metódico e repetir as coisas, uma coisa que a gente ensina para ele aprende, ele vai fazer todos os dias bonitinho daquele jeito que a gente ensinou. Tem coisas que é difícil de inserir para criança autista porque tem a questão sensorial, né? Para eles, como por exemplo, escovar os dentes. Aquilo ali vai provocar alguma alteração sensorial, que eu ainda não tenho estudo suficiente para falar mais profundamente sobre isso, mas eu entendo que de alguma forma escovar os dentes no início para ele era estressante, então foi bem difícil da gente estabelecer para ele esse hábito, certo? Só que quando ele entendeu ali, 1 semana, 2 semanas praticando, às vezes até com um pouco de dificuldade por causa dessa questão dele não aceitar muito bem, pelo fato de ter ali uma questão sensorial envolvida, depois que ele entendeu que ele ia escovar os dentes todos os dias, hoje ele escova os dentes sozinho, de boa, assim, entregou a escova na mão dele, ele já tem autonomia ali para escovar os dentes. Por exemplo, colocar roupa suja no cesto, jogar a fralda no lixo, foram coisas que a gente demorou para conseguir ensinar para ele, né? Mas que teve um momento que ele se abriu para isso.
mas são coisas que que ele vai repetir aquilo bonitinho, de uma forma bem organizada todos os dias, por causa dessa questão deles serem metódicos e deles terem essa questão da repetição, né? Então, por exemplo, as crianças mais velhas aí que eu vejo, né, em pesquisa, as crianças mais velhas, as mães têm essa questão de falar, olha, explica para o seu filho quando você vai sair da rotina com ele, porque ele precisa saber, ele precisa se antecipar, a gente vai receber uma visita, por exemplo, avisar para essa criança, né, às vezes ali até que já tem um entendimento melhor, né? Porque se a criança chega em casa, por exemplo, e encontra pessoas que ela não estava esperando encontrar, aquilo ali dá uma certa irritada. Eu já percebo isso com o Pedro, aquilo ali dá uma certa irritada. Então eu ainda não consigo me antecipar muito com o Pedro nessas questões, mas já é uma coisa que eu tô buscando entender de que forma que ele funciona para ajudar ele a evitar crises ou irritações, no caso do Pedro, tá bom? Então esse foi os 7 sinais mais importantes que a gente encontrou no Pedro, que foram sinais que nos levaram a buscar uma profissional, uma neuropediatra, tá bom? O intuito desse vídeo é exatamente vocês acenderem uma lanterninha em relação a algum atraso da sua criança, acompanhar essa criança numa profissional, independente se essa criança tem alguma questão no desenvolvimento ou não a ser trabalhada, eu não acredito que isso não seja perca de tempo, tá bom? Pode ser só uma pulga atrás da orelha que você vai escutar ali a opinião da médica e aí pronto, resolveu. É melhor a gente pecar pelo excesso quando se trata de desenvolvimento de crianças, do que pela falta, tá? Então não deixem de levar numa profissional caso vocês encontrem essa necessidade, tá bom? Acho que hoje era isso. Eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando os vídeos, muito bacana, tenho feedbacks muito positivos. E eu quero pedir para vocês uma coisa que eu não sei pedir, mas eu estou aprendendo, gente, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa, tá bom? Com quem vocês acham aí que precisa dessa informação. E se inscreve no canal, porque de repente esse vídeo vai ter um maior alcance, vai chegar em pessoas que precisam dessa mensagem aí, tá bom? No mais era isso. Beijo, galera. Namastê. Fiquem com Deus.